que são aqui desta região em que estamos sabem que muitas pessoas vindas do Líbano participaram da formação de Carmo do Cajuru, Divinópolis, Cláudio, Pará de Minas. E essas pessoas trouxeram a devoção ao seu ídolo. E em Carmo do Cajuru o que se espera é que em pouco tempo haja romarias e muitas pessoas indo àquele lugar. Um grande santuário para que a idolatria seja praticada por muitas pessoas. Meus irmãos, o anseio do homem pelas coisas espirituais e essa busca pelo sagrado e o desejo por construir grandes santuários a fim de que possam se aproximar da divindade, tudo isso denuncia a necessidade que o homem tem desesperadora de Deus, de quanto o homem necessita encontrar-se com Deus. Nós vimos aqui na quinta-feira passada que na história de Israel Deus permitiu, a fim de preparar o seu povo para a vinda de Jesus, a edificação de um lugar de culto, o tabernáculo, uma tenda móvel, porque o povo na saída do Egito para Canaã vivenciou um tempo nômade, um tempo em que não tinha moradia fixa, e naquele lugar que pertencia à tribo de Levi, o seu cuidado, havia então a oportunidade de oferecer sacrifícios a Deus e de participar de um culto com algumas ideias vindas do céu. Por exemplo, a necessidade de purificação para se chegar à presença de Deus. A necessidade de entendimento da reverência que é devida ao nome do Senhor. Mas esse foi um tabernáculo provisório. Depois, no período davídico-salomônico, Deus permitiu a Israel que, pensado por Davi, depois construído por seu filho Salomão, inaugurado e consagrado ao Senhor por Salomão, um outro local de culto fosse edificado ao Senhor, um templo. Mais tarde, já próximo aos dias de Jesus, Herodes ampliou aquilo que deveria ser a construção do templo, mas, meus irmãos, essa construção que, diferente do primeiro tabernáculo, era de tijolos, era de alvenaria, era de um material mais durável, também não durou. Porque no ano 70 depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, expulsou os judeus e pôs abaixo também o templo, sobraram apenas ruínas do templo. O que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, é que Deus trabalhou no coração do seu povo para desejar o Senhor Jesus Cristo. Por meio de Moisés disse: preparem um santuário, e vocês poderão, por meio de sacerdotes que contritos, arrependidos, sacrificam por seus pecados, podem chegar na presença de Deus, e o sumo sacerdote, no dia determinado, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Tudo isso, irmãos, serviu para mostrar a Israel que a vontade de Deus não é negociável. Deus determina como o culto deve ser prestado a Ele. Essa é uma ideia que precisa ser firmada em nossos dias, irmãos. Irmãos, há uma ditadura da sinceridade. Tem muita gente sincera e errada. Mas as pessoas foram sinceras no culto, cometeram absurdos. Existe um absurdo, irmãos, em nossos dias chamado reteté ou retetê. Eu não sei o nome direito desse tipo de culto. É um verdadeiro absurdo, irmãos. Um descontrole emocional que se parece mais com manifestações de cultos pagãos do que com cristianismo. Mas há quem diga que é liberdade no espírito. Na verdade, é liberdade para desobedecer o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, meus irmãos, certamente não promoverá o descontrole completo das emoções que se vê no tal do reteté evangélico. Aliás, meus irmãos, essas coisas caem na internet e ridicularizam a todos, inclusive a nós que não concordamos
que não praticamos, que não aceitamos, que estamos contra isso. Isso é alvo de zombaria, de piada, de gracejo. Os cultos são tão esquisitos, irmãos, que até quem não se incomoda com religião para ver e se espanta com as loucuras do circo gospel dos nossos dias. Pois o tabernáculo e depois o templo serviram para dizer: Deus tem uma vontade clara quanto ao culto dele. Ao se apresentarem, apresentem-se no tempo dele. Purifiquem-se, sacrifiquem ao modo dele. Quando o sumo sacerdote for se apresentar ao Senhor, que ele então sacrifique um cordeiro e um touro, um animal pelo povo e outro animal por ele, e apareça na presença de Deus ao modo de Deus. Meus irmãos, tudo isso serviu para levar o homem a desejar firmemente em Deus, ter perdão, paz com o Senhor, culto espiritual aprovado por Deus. O que só foi possível em Jesus Cristo, aquele que construiu o maior de todos os tabernáculos, que é o céu. Ele construiu porque Ele é Deus, Ele criou céus e terra. O maior tabernáculo que o homem pode conhecer, e conhece por meio de Jesus Cristo, que pelo seu sangue purificador o habilita a entrar nesse santuário, é o céu. Nenhum tabernáculo deste mundo, nem a Aparecida do Norte, nem em Meca, nem o Taj Mahal, em nenhum outro lugar do mundo se encontrará um santuário que possa se comparar àquilo que a palavra de Deus chama de tabernáculo celeste ou de santuário celestial, que é o céu. Vimos na semana passada que uma grande reforma, a maior de todas, foi realizada pelo Senhor. Ao dizer a Israel: o tempo do culto no tabernáculo chegou ao fim. Era provisório, era temporal, era limitado, dirigido por homens limitados. E agora, por meio de Cristo, vocês podem ter acesso a um culto verdadeiro, a um culto pleno, no maior e mais perfeito modelo que o homem pode encontrar, que é o culto eterno a Deus na presença de Deus. Leia a sua Bíblia e veja o que a palavra de Deus diz sobre esse maior tabernáculo, sobre o céu. Diz assim Hebreus 9:11: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de nenhuma maneira tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores,
porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E todos nós dizemos, amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que é a sequência da nossa série de estudos em Hebreus. O capítulo 9, irmãos, como eu já disse, nos apresenta um contraste entre o santuário da antiga aliança, que era o tabernáculo de Moisés, e o santuário da nova aliança, que é, na presença de Cristo, a vida que o crente terá eternamente no céu. É o céu. O primeiro tabernáculo foi inspirado no céu, porque foi Deus quem disse como este tabernáculo deveria ser construído. Portanto, o primeiro tabernáculo era apenas figura daquele que nós, os crentes, um dia conheceremos e nele habitaremos eternamente. A maior reforma é mencionada no versículo 10. Olhe para Hebreus 9:10, quando a palavra de Deus diz que tudo que aconteceu no antigo tabernáculo não passou de ordenanças da carne, daquilo que o homem poderia fazer. Eram homens, com as limitações de homens, chamando outros homens a entenderem a importância do culto ao Deus Santo. Não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até um tempo melhor, um tempo oportuno em que este culto passaria por uma reforma. Nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo que nos permite, pelo seu sacrifício, o sacrifício que nos redime, conhecer o maior de todos os tabernáculos, que não tem limites, porque a sua construção não é humana e não é o homem quem o administra. Olhem para o verso 11, irmãos, quando a palavra de Deus, depois de falar da reforma no verso 10, no verso 11 diz assim: quando, porém, veio Cristo como o alvo, como o maior sumo sacerdote, isto é, o maior caminho para levar o homem a Deus, ele realizou o maior e mais perfeito tabernáculo. Ele edificou um santuário, ele edificou um ambiente de adoração maior e mais perfeito do que tudo que o homem já tenha visto ou construído. Não foi feito por mãos, não é desse mundo, não é desta criação. Portanto, o que a palavra de Deus está dizendo é: quando Jesus veio, ele realizou uma obra que, para os que nessa obra creem, habilita tais pessoas, tais crentes, a entrarem num santuário que não é desta terra, num santuário que não foi edificado pelo homem, num santuário que é o maior de todos e é perfeito. Irmãos, a palavra de Deus, como sempre, é especial ao apresentar um ensino minucioso. Mas se nós quisermos entender de modo objetivo o que está sendo dito, o que Jesus fez foi nos abrir o caminho do céu. O tabernáculo não feito de mãos, não desta criação, é o céu. É disso que o autor de Hebreus está falando. Olhem para o verso 23 do capítulo 9, quando a palavra do Senhor de novo menciona: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Ou seja,
tudo o que acontecia no culto no tabernáculo, sob a liderança da tribo de Levi, era figura do que encontraríamos no céu. Era preparação. Se veio do céu a ideia da sua construção, foi Deus quem ordenou a Moisés a construção. Nós encontramos no livro do Êxodo, no livro de Levítico, de certo modo no livro do Deuteronômio, tais orientações do Senhor. Então veio do Senhor no céu toda a ideia do tabernáculo. Portanto, o tabernáculo aqui na terra é uma preparação para o que nós teremos no céu. Versículo 24, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, lembrança do verdadeiro, tipo do verdadeiro. Jesus entrou no céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Todos os sacerdotes que trabalharam no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, chegaram ao fim, morreram. O que a palavra de Deus está dizendo é: Jesus, que morreu e ressuscitou e vivo está, eternamente está nesse tabernáculo diante do Pai, intercedendo por nós e dizendo: Pai, esse daí é um lavado e remido pelo meu sangue. Esse aí me pertence, esse aí é meu, essa aí é minha. Irmãos, não mais é terreno o tabernáculo que nós almejamos, o santuário que queremos conhecer. Volto a dizer, falei na quinta-feira passada, esse lugar em que nós estamos aqui agora reunidos não deve ser chamado de santuário. Santuário é onde os crentes estão reunidos. Nós estamos num edifício que deve ser um lugar sim de reverência ao nome do Senhor, deve ser um lugar sim de ordem, de decência, como a palavra de Deus ensina. Mas, irmãos, esse edifício construído por esta igreja para receber muito bem vocês, com locais para que vocês possam assentar, com lâmpadas para que vocês possam ler a Bíblia, com instrumentos musicais, com tudo isso, é um edifício equipado para receber a igreja de Jesus. Mas isso aqui não é o santuário. Acreditem, irmãos, haverá um tempo em que o Senhor levará o seu povo e nesse mundo esse edifício ficará. Não terá mais qualquer serventia ao reino de Deus. Tem hoje, é por isso que cuidamos, é por isso que valorizamos. Porque seria, irmãos, tão difícil hoje uma igreja com centenas de membros como a nossa, a cada semana dizer: irmãos, vamos nos reunir em tal praça. Chuva, frio, sol, idosos, cadeirantes, crianças, o que faríamos? É claro, meus irmãos, que a igreja, assim como aconteceu com os judeus, providencia lugares para a igreja se reunir. Os judeus, além do templo, providenciavam sinagogas. Sinagogas eram locais de estudo das Escrituras, de ensino e de oração. Mas, meus irmãos, não devemos cometer o equívoco de tornar paredes sagrados, porque, como diz a palavra de Deus, o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus não habita em tendas. Ele habita na vida daquele que a Ele convertido se entregou. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que não precisamos de um sumo sacerdote terreno, porque temos um celestial que intercede por nós no tabernáculo celestial, onde prestaremos culto perfeito a Deus eternamente na presença de Deus. Como a palavra de Deus apresenta esse tabernáculo que é o céu? Primeiro aqui, no capítulo 9, está dizendo, no verso 12, que esse tabernáculo celestial é perfeito. Ora, Jesus Cristo fez um sacrifício perfeito por você que é crente. Um sacrifício completo. Ele, sendo santo, se ofereceu como pagamento por você. E Deus Pai aceitou esse sacrifício perfeito. Portanto, irmãos, no céu, onde Jesus Cristo intercede por nós, está um cenário perfeito. O céu que é perfeito, onde habita o sumo sacerdote perfeito, onde nós não teremos que lidar com gente mal educada que passa ao lado de uma igreja e não baixa o som horroroso e imoral que ouve, né, irmãos? Quase todo dia de culto passa alguém com esse som horrível. Eu fico esperando o dia em que alguém vai colocar Beethoven para nós ouvirmos.
João Alexandre, Josimar Bianchi, Rogério cantando. Seria muito bom, mas irmãos, nós temos que ouvir esse tipo de lixo, que não é música, isso não é música. Foi-se o tempo em que baixavam o som ao se passar por hospitais, igrejas, locais assim, né? Foi o tempo da irmã Lígia. Para você que está na transmissão, eu quero dizer que você é bem-aventurado, porque você não está ouvindo o ruído horroroso que está aqui ao nosso lado, de alguém que não serve para viver em sociedade, que não respeita um grupo cristão reunido. Mas, meus irmãos, voltando ao texto bíblico, o sacrifício feito por Jesus foi perfeito. Portanto, o tabernáculo é perfeito, porque aquele que é perfeito lá habita. E o sacrifício, segundo a palavra de Deus, foi aceito pelo Pai. Vejam no verso 14, quando é dito que o sangue de Cristo, que Ele ofereceu, sem mácula a Deus, pode nos purificar. O sangue de Jesus é o sangue sem mácula, é o sangue daquele que nunca pecou. Deus estabeleceu em sua palavra que o pecado deveria custar caro, porque o pecado, irmãos, não apenas nos afasta de Deus e provoca a ira de Deus, como nos prejudica. Então Deus estabeleceu em sua palavra: o pecado terá um alto preço a ser pago. Será necessário derramar sangue para pagar pelo pecado. O que Jesus fez, de modo inédito, derramou seu próprio sangue voluntariamente por amor, um sangue imaculado, daquele que nunca pecou. Portanto, a lei de Deus, que era com derramamento de sangue haverá redenção, foi plenamente satisfeita em Cristo, e Deus Pai aceitou, porque aquele foi o sangue imaculado oferecido pela redenção dos filhos de Deus. O verso 14, irmãos, diz que isso foi feito para podermos servir ao Deus vivo, para podermos olhar para Deus, porque os nossos pecados causam separação entre nós e o Deus Santo, porque pecados trazem a ira de Deus sobre nós, porque pecado não abandonado, porque pecado não deixado para trás, traz a reprovação do Senhor. Quando, crendo em Jesus, que por nós se ofereceu na cruz do Calvário, somos perdoados, então agora nós temos paz, para sem dívida alguma entrarmos diante do Deus vivo e o servirmos. O tabernáculo é perfeito, irmãos, porque aquele único sacrifício de Jesus, por ser perfeito, tem alcance eterno. Os sacrifícios de animais tinham alcance limitado, temporário. Um homem pecava, sacrificava um animal, no dia seguinte ele pecava, ele precisava sacrificar de novo. Lembrem-se de Jó, constantemente sacrificando por si e pelos seus queridos. Lembrem-se, irmãos, da palavra de Deus dizendo aqui em Hebreus, que naquele dia da expiação, o dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar mais escondido do templo, que era o Santo dos Santos, e apresentava os sacrifícios, ali pecados eram cobertos, os pecados cometidos até ali. Mas depois do ano seguinte era necessário um outro dia, em que mais um grande sacrifício era oferecido ao Senhor, mais um dia da expiação vinha, porque o sacrifício do ano anterior tinha perdido a sua validade, serviram apenas para os pecados que eram conhecidos até o dia do sacrifício. Os irmãos podem olhar a palavra de Deus nos dizendo isso. Verso 25, o sumo sacerdote precisava entrar cada ano no Santo dos Santos com sangue alheio, sangue de animais. Jesus não, porque o sacrifício dele foi perfeito, porque o sangue dele foi imaculado, porque o Pai disse: nesse meu filho amado eu tenho prazer, porque Jesus disse: está consumado, porque o véu do templo em Jerusalém foi rasgado por Deus de alto a baixo, dizendo: os homens agora podem, pelo sacrifício de Jesus, chegar à minha presença. Agora, irmãos, não é preciso que Jesus morra outras vezes, porque o sacrifício dele, por ser perfeito, resolveu em definitivo o problema do homem. Mas o tabernáculo celestial, além de perfeito, é definitivo. O que existirá depois do céu? Nada. O céu será eterno. O que virá depois do céu?
nada, o céu é o nosso destino, irmãos. Nós estaremos no gozo do plano que Deus sempre teve. Lá no Éden, por conta do pecado do homem, aquele que era o nosso céu aqui nessa terra foi maculado. Deus não desistiu da sua vontade, Ele é Deus, Ele não se engana. O céu será o Éden que nós um dia perdemos por conta do pecado. O que virá depois do céu? Nada. O céu será pleno. O céu nos satisfará. Viveremos eternamente na presença de Deus, em comunhão com Deus, e nos relacionaremos com os nossos irmãos sem pecado algum. Ao contrário do que no imaginário popular acontece, não haverá monotonia no céu. Tudo que a palavra de Deus pinta sobre o céu não se parece com aquela ideia de gente vestida de branco sentada ouvindo os anjos tocando harpas. Não. Nós estamos falando de vida plena, sem pecado, sem mentira, sem morte, sem dor, sem engano, sem falsidade, sem Satanás, porque no céu Satanás não entra. Nós nos relacionaremos com pessoas redimidas como nós. Viveremos na presença de Deus, com Ele estaremos face a face. Irmãos, nós conheceremos aquilo que só podemos falar de modo limitado nesse mundo. Nós sabemos do céu o que é necessário para desejarmos o céu, mas sabemos muito pouco. Tão grande é a maravilha da vida plena que nós não temos como conhecer nesse mundo. Todas as delícias, todos os prazeres, todas as alegrias desse mundo não chegam perto do que será o céu. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que é definitivo. Não existirá a continuidade de um plano de salvação, porque o plano do nosso Deus estará plenamente executado quando nós, os crentes, estivermos no céu. Aqueles, os salvos, nós os crentes, salvos por Cristo, e se você não tem certeza de salvação em Cristo, preocupe-se com isso, entregue-se a Cristo, porque esses representados pelo sacrifício de Cristo estarão redimidos eternamente. Por todo sempre não mais pecarão, não mais terão dívidas diante do Pai, não terão qualquer impedimento para viverem na presença santíssima do Senhor. Verso 15, Hebreus 9:15, Jesus é o mediador de uma nova aliança, de uma aliança melhor do que a do Sinai, melhor do que aquela que foi feita por meio de Moisés, a fim de que, intervindo a morte de Jesus, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque receberão a eterna herança, o céu, porque foram eternamente redimidos. Porque o problema do pecado foi em definitivo resolvido quando creram em Cristo e foram lavados pelo sangue de Jesus. Os representados, portanto, estão eternamente redimidos e têm uma eterna herança garantida. Aqui nós encontramos em Hebreus capítulo 9 aquilo que era muito comum aos judeus que receberam essa carta. Sabia-se que herdeiros somente receberiam, pelo menos em condições normais, herança depois que o pai estivesse morto. Morre e então os herdeiros recebem aquilo que o morto deixou. A palavra de Deus lança a mão dessa figura e diz: Jesus Cristo morreu para garantir uma eterna herança a quem é dele, a quem é filho dele. E só é filho dele quem crê nele. Meus irmãos, vejam aqui o verso 16, quando diz que onde há testamento, é necessário que haja a morte do testador. Verso 17, testamento só é confirmado no caso de mortos. Verso 18, lembrem da primeira aliança que foi sancionada com sangue. Ou melhor, diz assim, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então, quando Moisés apresentou a lei diante do povo, foi aspergido o sangue do sacrifício diante de Deus. No verso 19 é dito que Moisés fez isso, tomando sangue de bezerros, bodes, e ele fez com água, lã tinta de escarlate e sopo, e ele aspergiu não só o livro da lei, mas também aspergiu o sangue do sacrifício sobre todo o povo, dizendo: esse povo tem aliança com Deus. Meus irmãos, como é importante olharmos para o que a palavra de Deus está dizendo e lembrar que
O povo da antiga aliança esperava uma herança, uma terra em Canaã, uma terra que fica na região hoje conhecida como Palestina. Nós aguardamos entrar numa terra prometida que é celestial, que é maravilhosa, que é plena. Lembrem de Êxodo 24, versos 6 a 8. Êxodo capítulo 24, verso 6, Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Deus foi quem mandou sacrificar, nós sacrificamos, nós o obedecemos. É por meio do sangue do sacrifício que provamos que temos uma aliança com Deus, pois o sangue do animal sacrificado a Deus será aspergido sobre a lei de Deus e sobre o povo, os dois lados da aliança, o Deus que dá a lei e o povo que recebe a lei. Pois hoje, irmãos, nós os crentes também fomos aspergidos pelo sangue de Jesus. Sobre nós está o sangue de Jesus, que já nos purificou de todo pecado e que nos faz ter a convicção de que temos uma aliança com Deus. Nós aceitamos a aliança que pelo sangue de Jesus o Pai preparou-nos. Portanto, irmãos, assim como Israel, porque tinha uma aliança com Deus, esperava uma herança de Deus, a terra para a qual Deus conduziu o seu povo, nós os crentes temos uma aliança com Deus, e porque temos uma aliança dele, somos dele, pertencemos a ele, somos filhos dele, e esperamos a herança dele, que é o céu. Nós, os representados nesse sacrifício, segundo o verso 24, também estaremos em definitivo absolvidos. Hebreus 9, 24 diz que Cristo não entrou num santuário como aquele que os levitas edificaram com Moisés. Figura do verdadeiro. Jesus entrou no céu, onde ele comparece diante do Pai. Nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho diante do Pai em comunhão plena sempre diz: ó Pai, aquele Elson que está pedindo perdão deve ser perdoado porque ele crê em mim e foi lavado pelo meu sangue. Ó Pai, aquele Giovanni que está agora me adorando, que está agora diante de mim em adoração, a adoração dele deve ser recebida porque ele faz isso por meio da confiança que tem no meu perdão e no meu sacrifício. Irmãos, o sacrifício de Jesus é completo. Todo o sacrifício de Jesus era tudo o que Deus havia planejado para redimir o seu povo. Portanto, é definitivo. Não nos falta nada. Verso 25 de Hebreus 9, o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos com sangue alheio. Jesus entrou com seu próprio sangue diante do Pai e disse: Pai, aqui está, em cumprimento à sua vontade, o sacrifício pelos meus filhos. As religiões que edificam os seus santuários, na verdade, irmãos, falam de um tesouro que está nesse mundo. O cristianismo evangélico não se importa com a edificação de um santuário mundial grandioso, porque o nosso santuário é o céu, nosso coração está no céu. Meus irmãos, em Mateus capítulo 6, nos versos 19 a 21, o Senhor Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Irmãos, nós não devemos buscar construir edifícios suntuosos, devemos construir aquilo que é necessário. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, porque a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Não acumuleis para vós outros esse tipo de tesouro. Veja o verso 20, verso 20 diz assim: ajuntai para vós outros tesouros no céu. Jesus tem para nós reservado um tesouro no céu. Por isso que nós falamos da volta de Cristo, por isso que nós falamos que a salvação é o maior bem que alguém pode alcançar,
Por isso que dizemos que o céu é muito melhor do que qualquer experiência nesse mundo, porque o Senhor Jesus diz: ajuntem tesouros no céu. Se você não crê na palavra de Jesus e vive motivado pelo ajuntamento de tesouros nessa terra, você será uma pessoa frustrada. Um dia você envelhecerá e você olhará para os seus tesouros e dirá: é tudo isso que eu tenho? A sua vida aqui vai acabar. E não apenas idosos morrem, gente jovem morre, criança morre. Recentemente, uma jovem com aproximadamente 22 anos de idade infartou numa estação de metrô em Belo Horizonte. Quem de nós, irmãos, ao ver uma pessoa idosa com 98 anos acamada, como eu conheço aqui em Divinópolis e já visitei, e ver uma jovem com a mochila nas costas com 22 anos saindo para trabalhar, quem de nós diria: provavelmente essa jovem vai morrer e não essa senhora que está na cama? Nenhum de nós diria isso. Mas morreu primeiro a jovem de 22 anos, o coração parou. E aquela senhora idosa acamada com 98 anos de idade, talvez 99 a essa altura, está viva e respirando, com todas as limitações do corpo dela. Irmãos, um dia, aqueles que priorizaram o ajuntamento de tesouros nesse mundo vão se frustrar. O Senhor diz: ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque os do céu traça e ferrugem não corroem, não tem tremores de terra como em Divinópolis e em Montes Claros, né? Nós temos aqui a família da nossa irmã Larissa. É isso mesmo, né, Atos? Já teve tremor de terra lá, né? Nós não temos inveja de vocês não, porque nós temos os nossos também. A Larissa correu dos tremores, vai para uma cidade que tem também, né, Larissa? Irmãos, no céu não tem esse risco. Construir uma grande moradia e de repente vem um tremor de terra e aquilo não vale mais grande coisa. Ou então comprar belas roupas, que de repente alguém diz: isso aí já é ultrapassado, isso aí é cringe. Meus irmãos, a palavra de Deus diz: no céu não há traça nem ferrugem, ladrões não entram lá, eles não vão escavar nem roubar. As paredes das casas da Palestina, irmãos, muitas vezes eram feitas de um material que facilmente poderia ser escavado. Ladrões minavam e roubavam, em especial locais em que havia depósito de alimentos, de sementes. Então Jesus diz que o coração de vocês não esteja em santuários terrestres, mas que esteja no céu. Verso 21, irmãos: onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Onde está aquilo que é valioso, estará a razão do seu viver. A razão do nosso viver é o céu, irmãos. A razão do nosso viver é o céu. O tabernáculo celestial é eterno, nunca passará, jamais acabará. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus um dia se manifestou como nosso Salvador para executar o plano de salvação. Vejam o verso 26. Não é necessário que ele sofra muitas vezes, não, porque ele fez um sacrifício perfeito de si mesmo pelo pecado uma vez. E o verso 27 diz: lembrem daquilo que é óbvio, os homens morrerão só uma vez e serão julgados só uma vez. Há eventos espirituais que são únicos. O Pentecoste, irmãos, é singular e irrepetível. Deus derramou o seu Espírito Santo sobre o seu povo uma vez. A partir daí, todos os que creem têm o Espírito Santo. Então a palavra de Deus está dizendo: há um outro evento que é único, que é singular, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Assim também Cristo, verso 28, se ofereceu uma vez, e esse oferecimento aceito pelo Pai, um oferecimento imaculado e perfeito, tira os pecados de muita gente, em definitivo. Quando Ele vier a esse mundo mais uma vez, e Ele virá em breve, não será para realizar um novo sacrifício como o do Calvário, será para buscar aqueles que já foram lavados pelo sangue do Calvário. Meus irmãos, Jesus virá executar o plano que Ele encarnou na sua manifestação a esse mundo. Jesus virá executar a salvação eterna daqueles que já foram alcançados em sua manifestação salvífica. E então nós estaremos no maior tabernáculo eternamente, por meio do sangue de Cristo, não mais debaixo da ira de Deus,
não mais com dívidas diante de Deus, não mais com o peso do pecado, não mais dominados pelo diabo, não mais separados de Deus. Estaremos na presença eterna do Senhor eternamente, estaremos no maior santuário que o homem jamais poderia conhecer. Olhem para o capítulo 10 e vejam os versos 19 a 22, animadores textos da palavra de Deus. Capítulo 10, verso 19. Falando para crentes inseguros, que estavam olhando de novo para o velho tabernáculo, para os velhos ritos judaicos. O escritor dessa carta diz assim: meus irmãos, tendo pois intrepidez, ousadia, para entrar no santo dos santos, isto é, na presença de Deus, por meio do sangue de Jesus, que purifica vocês para entrarem na presença de Deus. Verso 20, pelo novo e vivo caminho, esqueçam o velho caminho, do sangue de bodes e de cabras e de novilhas, pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22, aproximemo-nos então, nos reunamos em culto diante de Deus, estejamos na presença de Deus como? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Louvado seja o Senhor por sua palavra. O maior tabernáculo, irmãos, não é aquele que o homem possa construir. O maior santuário não é o mais suntuoso local de reuniões que o homem possa construir. É o céu. Para lá nós estamos caminhando. Uma das maiores igrejas batistas do mundo está na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Eu conheci, Vaguinho conheceu também, né? A primeira igreja batista de Orlando, né? Talvez outros irmãos tenham conhecido, irmã Aparecida e outros irmãos. Lugar muito bonito, muito equipado, um campus, universidade cristã, local para ministério com brasileiros, hispânicos. Irmãos, que estrutura sensacional. Mas, irmãos, quando nós entramos naquele lugar, Vaguinho, e nós começamos a cantar, a orar e a ouvir a palavra de Deus, nós nem nos lembramos da estrutura, nós nos lembramos do Senhor. Lembro-me quando o pastor David, um pastor já idoso daquela igreja, um grande pregador, pregou numa manhã de domingo em que eu ali estava. Eu lembro como hoje do sermão dele acerca das tentações. Lembro do sermão. Irmãos, para mim aquela experiência é uma de tantas lembranças de que para o verdadeiro crente, quando ele está no local que impressiona por sua grandeza, pela estrutura, e a palavra de Deus começa a ser pregada, nós esquecemos de tudo e começamos a pensar na palavra de Deus. E eu lembro dos hinos que cantamos. Nós cantamos, por exemplo, Deus é tão bom. Deus é tão bom para mim, aleluia. Meus irmãos, quando eu estive em Cuba, estive lá 2 vezes. Na segunda vez, eu fiquei de fato impressionado quando cheguei ao templo na cidade de Camagüey, em que aconteceria um seminário, e eu vi 5 caminhões que são adaptados como ônibus, colocados bancos, a lateral colocadas janelas, e alguns daqueles irmãos, segundo me disseram, saíram de casa meia-noite, passaram a madrugada felizes no ônibus, porque eles sabiam que iriam ouvir crentes em Jesus que do Brasil foram lá pregar a palavra de Deus. Irmãos, eles estavam ali, não era para ver brasileiros, eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus, e ouviram. Eu preguei por volta de 1 hora, que no Brasil é considerado muito tempo. Eu lembro ainda de alguns irmãos, Fabiana, no final dizendo: pastor, por que só 1 hora? Pouco tempo. Por que os pastores do Brasil pregam pouco tempo? Irmãos, são experiências que muitos de vocês já tiveram, assim como vocês eu já tive. Quando nós estamos em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa, e o Evangelho é pregado e o nome do Senhor é exaltado, tudo mais perde o brilho. O nome de Jesus e a palavra de Jesus tem todo o brilho, tem todo o destaque. Que Deus nos ajude a continuarmos peregrinando nesse mundo dizendo:
nós estamos a caminho da Jerusalém Celestial. E nós estaremos no grande coral, que cantará aquele hino maravilhoso que diz que o Senhor é santo. E nós estaremos na presença do Senhor. Porque, meus irmãos, aqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro são bem-aventurados e têm direito a entrar naquela cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que já lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Se você ainda não arrependeu-se do seu pecado e não creu em Jesus Cristo e não foi alcançado pelo sacrifício dele no Calvário, creia agora e deixe-se invadir pela esperança e pela viva certeza do céu, o nosso maior tabernáculo. Deus, pois, nos abençoe. Vamos cantar que Jesus é o nosso grande amigo, e no 155